Se você, para vencer, está dependendo da torcida dos outros, cuidado que você pode perder. Não está dando. Nesse momento, onde você liga a televisão, notícia boa ou ruim? Você vai ver esses portais de internet, a notícia é boa ou ruim? Pois é. Ou a gente vai se encher desse lixo e vai ficar pessimista, ou você vai andar com essa turma doida, porque é crente mesmo, essa turma que anda com Jesus, tudo doido. Tudo doido. Pode ver, a pessoa está... Rapaz, olha, está difícil demais. Difícil o quê, rapaz? Vamos embora. Olha, ajoelha aí que eu vou orar por você, vou botar a mão na sua cabeça, vou fazer isso. Ah, mas se morrer, vai morar com Jesus na glória, louvado seja o eterno, e a vida continua. Ah, mas quando é que tem dor? Não tem dor não, meu filho, aqui é só felicidade, vamos embora. No mundo tereis gente equipada para tudo. Então, se tem gente que você tem que colocar fora de você, são as pessoas que te amam, mas que não conseguem olhar a estrutura pela fé, é só por vista. Ah, morreu, acabou, não dá mais para segurar, explode coração. Você tem que andar com gente que diz, irmão, o bagulho está doido, aí Deus tem uns anjos, maneiro. Ah, mas a crise, pois é, Deus tem poder sobre a crise. Ah, mas o marido se apaixonou por outra, pois é, menino, Deus tem poder para tirar a paixão lá e botar de novo em tu. Sério, que é isso? Nossa, mas eu já perdi. O que eu ando olhando e vendo gente contando história ruim e negativa, eu não estou com tempo para essas coisas não, entendeu? Então você tem que olhar para a sua vida e falar assim, Jesus está comigo, entendeu? Falar para você, porque falar isso para os outros é mole. Mandar seu filho calar a boca é mole, eu quero ver você mandar você, cala essa boca. Ter autoridade sobre você mesmo. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Eu vejo alguém que tinha pessoas muito próximas que deveriam estar bem distante. Vocês não acham? Amém? Segundo texto, bota aí Marcos 10, 48. Marcos 10. E muitos o repreendiam para que ele mas ele fazia o quê? Eu sei que você está de máscara, mas dá para ler. Mas ele fazia o quê? Clamava cada vez? E muitos o repreendiam para que ele? Mas ele? E repreendiam para que ele? E ele? E repreendiam para que ele? Mas ele? Isso aí, dá uma olhadinha aqui para mim. Um dos personagens que eu gosto, que para mim venceu inúmeros obstáculos, foi Bartimeu. Mas tem uma coisa que eu acho que Bartimeu deveria rever. E as pessoas que ele deixava estar perto dele. Ele está na saída de Jericó, cego, conhecidíssimo. Aliás, tem até outro texto que diz que eram 2 cegos, e aqui diz que era um só, provavelmente, né? Porque Bartimeu era alguém que tinha, talvez, uma fama maior, um reconhecimento maior, eu não posso te afirmar o propósito de toda essa situação. Mas preste atenção, ele está ali, na saída. Foi a última vez que Jesus entrou em Jericó. Última. Se Bartimeu não fosse curado daquela vez, de Jericó, Jesus vai ao Getsemane, ao Gólgota, né? E vai ser crucificado. Se não fosse naquela ocasião, não era mais. Mas preste atenção se aquilo é tipo de gente. Quando Bartimeu escuta que há uma possibilidade dele receber vitória, ele procura saber o que está acontecendo. E algumas pessoas disseram, Jesus, o Nazareno, está saindo de Jericó. E ele começa a clamar. E as pessoas deveriam dizer o que para ele? Isso mesmo, Bartimeu. Grita alto, vou gritar, espera um pouquinho, vou lá chamar ele, para ver se ele te atende. Não acredito não, porque ele é popstar, está no topo da cadeia alimentar. Mas eu vou lá falar com ele, sim ou não? Pois é, querido. Mas sabe o que o pessoal falou para ele? Cala a boca, Bartimeu. Ele não vai te ouvir. Como é que eu posso me manter perto de gente, de me assentar perto de pessoas que não querem o meu bem, ou que se querem não acreditam que a minha situação pode se reverter, que as coisas podem mudar, que a porta pode se abrir no meio do caos, porque nós estamos entregando nossa causa nas mãos do Senhor.
Esse não é um tipo de gente que nós devemos ter por perto. Gente que, ao invés de dizer, fica aqui que eu vou chamar, diz, ele não vai te ouvir. Não vai dar para isso acontecer. Bartimeu, fica quietinho. Ele conseguiu enxergar, sim ou não? Conseguiu, é lógico. Mas dizer que esse tipo de gente, com esse comportamento, tem que ficar perto de nós? Não. Gente que vai torcer contra você? Nós precisamos criar um ambiente onde sejamos bem mais seletivos para colocar as pessoas que estão ao nosso redor nos seus devidos lugares. Bartimeu enxerga, mas o texto diz que ele segue Jesus com alegria, ele não volta, mas ele corria um grande perigo de não alcançar seu propósito, porque estava sentada ou próximas de pessoas que não acreditavam que Jesus, preste atenção, ao contrário do primeiro grupo, o primeiro grupo, eles não acreditam que Jesus pode fazer. Então ele diz para Jairo, a sua filha já morreu, não incomode eles, porque aí ela não tem como viver de novo. Com Bartimeu é diferente. Eles sabem que Jesus pode curar Bartimeu, mas eles acham que Jesus não vai oferecer um pouco da sua atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na internet, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus entregou a vida dele naquela cruz, até sua última gota de sangue, para morrer por você e por você. Você não passa despercebido por ele. Você está entendendo? Não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais ou menos. Se alguém tentar te convencer que porque alguém anda num carro melhor que o seu, ele vai ser mais ouvido que você, é mentira. Porque tem gente que vai lidar com o Todo-Poderoso, está diante de um poder, certo? Que foi liberado para mudar a sua história, mas acha que não é digno disso. É isso que eles estão dizendo. Eles olham para Bartimeu, quem é? Ele é um mendigo cego. Quem é ele? Ele é Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o poderoso, que anda curando tudo. Então preste atenção, ali está o poderoso, e aqui está o mendigo. Mas espera aí. Ô Bartimeu, ele não vai parar para te ouvir, não tem lógica ele parar para te ouvir. Ele vai perder o tempo dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não perdeu o tempo dele comigo e com você. Ele perdeu o sangue dele comigo e com você. É muito mais que o tempo. Ele entregou a vida dele. Ele disse para Pôncio Pilatos, ninguém tira a minha vida. Isso aqui não é fatalidade. Eu é que entrego. Eu resolvi morrer. E a Bíblia diz assim, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sabendo quem somos. E eu vou querer andar com gente que acredita que Deus pode fazer, mas que acha que não vai fazer na minha vida, porque eu não mereço? E você pode ter certeza que eu já me distanciei de muita gente, porque tinha esse tipo de comportamento para comigo. Olhava para a minha vida e disse, mas o Cláudio não merece viver tudo isso. E eu não mereço. E eu sei. Agora daí a pessoa não gostar do que Deus está fazendo, aí eu tenho que trocar de relacionamento. É assim que funciona. Observe um pouco isso, porque isso pode te ajudar. Outra, coloca aí para mim, capítulo 17, verso 33 de 1 Samuel. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu, não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua... Sabe o que mais me impressiona nessa passagem? É que para Davi enfrentar Golias,
ele depende da autorização de Saul. E sabe o que mais me impressiona? É que Saul tem certeza que Davi vai, mas mesmo assim, autoriza. Ele está dizendo para Davi, contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Você é moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Não tem cabimento, você não tem como vencer esse gigante. Bom, querido, se eu não tenho como vencer, por que você vai me autorizar? Olhe bem, me parece que Saul quer se livrar de uma vergonha maior, que é não ter nenhum representante de Israel que lutasse contra o gigante. Porque você pode ter certeza que para os filisteus, Davi poderia parecer pequeno, é verdade. Mas eles não tinham uma proximidade tão grande para identificar que Davi não era um guerreiro. Até porque ele era novo, pequeno, em relação talvez aos soldados. Mas, na descrição dele, ele era forte, valente. Tudo isso descreveram quando ele vai tocar para Saul. Mas Saul, quando olha para Davi, o que Davi tem? Um gigante, que na verdade não está nem envergonhando ele, está envergonhando Saul e todo o reino. Quando Davi se predispõe a lutar contra o gigante, todo mundo diz para Davi, você não vai vencer. Deixa eu falar uma coisa para você, se você para vencer está dependendo da torcida dos outros, cuidado que você pode perder. Quando você for enfrentar uma batalha, seja o seu melhor e maior torcedor. É assim que funciona. Quando eu olho para Davi, o que eu vejo? Ele está conversando com o rei. E a palavra de Saul é, contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Davi disse, olha, eu já matei leão e eu matei urso, eu vou enfrentar o gigante. Você não tem como ir, cara, não faz sentido, mas eu vou autorizar sua ida. Olha só, gente como Saul é gente que nós não podemos ter perto de nós. Saul nunca teve alguém tão fiel quanto Davi, mas ele estava tão doente de mente que ele via no homem mais fiel o mais infiel. Dá uma olhada e pensa, quando eu olho para Saul, Saul foi aquele que teve, eu acho que a grande coisa de Saul foi o seguinte, ele era alguém que teve o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito mau se apoderou de Saul, e o atormentava. E a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, se tinha alguém naquela história que já tinha tido o Espírito de Deus e sabia quem ele era, esse alguém era Saul. E agora Saul, que não tinha mais, sabia onde esse Espírito estava. E ele estava onde? Em Davi. A inveja corroeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado para não ter perto de você gente que odeia o seu casamento, que odeia o seu estilo de vida, que odeia o seu sorriso, que odeia, mas que não deixa que você perceba. Gente que tem inveja do que você tem. A grande verdade é essa. Nós não podemos ter essas pessoas nocivas perto de nós. Se tivermos gente, certo, como essas pessoas que frequentavam a casa de Jairo, mesmo amando, não acreditavam que Deus poderia fazer por ele em Cristo o que podia, ia levá-lo ao fracasso. Se nós nos permitimos sentar com pessoas como Bartimeu, nós corremos o risco de ver Jesus passar na nossa vida e nós não vivemos o nosso milagre. Se nós convivemos com gente, e Davi me parece que é a junção de tudo isso, porque na sua casa seus irmãos o mandam embora chamando de pretensioso, o rei diz que ele não pode, os soldados dizem, olha, esse menino está querendo enfrentar, ou seja, ninguém acreditava nele.
Eu sei que às vezes, escute o que eu vou falar, você chega em determinados estágios da sua vida, que lidar com alguém que está no estágio abaixo seu, vai ajudar bastante seu ego. Porque são pessoas que vão medir as palavras, vão ser pessoas que vão te fazer elogios. Quando você lida com alguém, seja quem for, que está num nível um pouquinho abaixo, essa pessoa às vezes tem receios de falar para você determinadas verdades. Mas aprenda uma coisa, lidar com gente que pode dizer para você coisas que outros não teriam vontade de dizer, trazer gente do seu nível para perto de você, é extraordinário. Eu já saí da igreja aqui, depois de uma pregação, e muitas pessoas falaram comigo assim: pô, pastor, sua pregação foi uma benção. E no caminho de casa, minha mulher falou assim comigo: pô, Cláudio, tem que orar mais, pô. Hoje não valeu nem o ingresso. Foi ruim demais. Aí eu fiquei: foi ruim ou foi bom? Ah, pode ter sido bom para um e ruim para o outro. Mas quem é que pode me falar coisas que ninguém pode? A minha esposa. Quando nós olhamos para essa estrutura, nós precisamos ter pessoas perto de nós. E é isso que eu vejo aqui. Pessoas que não sejam tóxicas, que não sejam nocivas. Pessoas que nos ofereçam exemplos, né, que possam levar nossa vida para outro estágio. Então eu quero rapidinho só te mostrar que tipo de gente agora você deveria levar para perto da sua vida. Lucas 15, 21. Põe aqui. Lucas 15, 21. E o filho disse o quê? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu? Gente com o espírito do filho pródigo. Quem é o pródigo? O pródigo é o cara que fez besteira. O pródigo é um cara que fez escolhas erradas. O pródigo é um camarada que se enfiou onde não devia. O pródigo fez um montão de besteira, um montão de coisa ruim. Ele se perdeu durante a caminhada, sim ou não? Mas como é que foi o final da história do pródigo? Foi uma história de reconhecimento, de alguém que caiu em si, olhou para a sua vida, viu tudo que fez, não gostou, resolveu se reposicionar, foi lá, tomou posse de tudo aquilo que era seu, sim ou não? Pois é, querido. É esse tipo de gente que nós temos que ter perto de nós. Gente que quando vai contar suas histórias, falam de seus erros, de suas falências, de suas crises, de seus problemas, de suas segundas tentativas, de suas falhas, de seus erros. Gente que não se esconda por detrás, né, de situações que deem argumento a seu fracasso. Não, o pródigo olhou e disse: onde eu estou? Eu estou numa pocilga. É isso que eu estou. Longe do meu pai, e é aqui que eu vim parar. Então o que é que eu faço? Eu volto para meu pai, porque o que me trouxe para essa pocilga foi a distância, agora eu me aproximo. Então preste atenção, não tem problema você ter gente que tem passado ruim perto de você, não. Não. Tem gente que olha para o passado das pessoas e dizem: eu não quero ficar perto dela, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela já teve esse comportamento, ela casou de novo, ela fez aquilo. Não. Não tenha medo de quem tem passado ruim, não. Tenha medo e não ande perto de quem não quer corrigir o seu presente para ter um futuro muito melhor do que o seu passado. Quando eu olho para esse camarada, o que eu vejo? Eu vejo alguém que errou e fez muita besteira, né? E uma história que Jesus usou para elucidar alguém que estava perdido, mas conseguiu se reencontrar. É assim que funciona. É esse tipo de gente que nós temos que ter perto de nós. Sabe? Gente que tem um histórico ruim, que quando ele começa a te falar o que ele vivia, o que ele sofreu, como aconteceu, e você olha hoje, e ele começa a te falar como mudou. Ele falou: eu vou para meu pai. Por quê? Porque lá no meu pai até os trabalhadores têm pão com fartura. Eu vou lá para meu pai e vou dizer para ele: pequei contra o céu, peguei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou falar dos meus erros, porque eu não aguento mais, eu quero mudar de vida. Isso é importante, você andar com gente que sabe que errou e que não tem medo de seu erro. Gente que não vai achar que sua saliva tem substâncias terapêuticas e curativas. Não. Gente que vai olhar e diz: eu vacilei, eu traí, eu me ferrei. Eu ferrei as pessoas que me amavam. Eu prejudiquei fulano, eu dei volta em ciclano, eu não paguei fulano de tal.
Eu fiz isso, fiz aquilo, mas isso está no meu passado. Nós precisamos nos aproximar de gente que quer viver uma nova vida ao lado de Deus. É assim que funciona. E quando você for conversar com gente desse tipo, as coisas são diferentes. Todas as vezes que Jesus ia viver momentos extraordinários, vamos voltar um pouquinho à casa de Jairo, na hora de entrar naquele ambiente onde a menina está morta, quem ele chama? Seus discípulos mais chegados. Porque se dentro daquele quarto, Jairo olha para Pedro e diz: Pedro, minha menina morreu de verdade, Pedro, está ali. Pedro diria: fica quieto, Jairo. Fica quieto, porque nosso mestre não perde tempo em nada. Já vimos ele fazer coisas muito maiores do que o que ele vai fazer aqui hoje. Segura a onda. Mas se Jesus leva Judas Iscariotes, morreu mesmo, hein? Morreu mesmo. Olha lá. Está branquinha já. Encosta a mão nela para ver se está gelado. Preste atenção. Nós temos que olhar e decidir trazer para perto de nós pessoas que vão levar a nossa vida para outro nível.